Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Bom, como nós havíamos combinado, a aula de hoje seria um resumo de tudo que a gente teve até aqui, correto? E nós começamos a falar sobre o atletismo, né? O atletismo é um esporte base para os outros esportes, porque ele se utiliza de movimentos naturais. O que são os movimentos naturais? Saltar, correr, arremessar, lançar, nadar, todos esses movimentos são movimentos naturais, né? E o atletismo, ele pode ser dividido em 3 categorias. Quais são essas categorias? As corridas, os saltos e os arremessos ou lançamentos, correto? Essas 3 categorias de provas, né, de atividades. Desses 3, qual é o mais conhecido? As corridas, né? E das corridas a gente também pode dividir, porque são várias provas. As corridas, elas podem ser divididas em 2 grandes grupos: corridas de velocidade e corridas de resistência, tá? Onde são realizadas as corridas do atletismo, hein? Na pista de atletismo, né? A pista de atletismo é um local próprio para as corridas. Ela é composta por 8 raias, né? E para que servem as raias? Elas servem para marcar onde cada atleta vai correr, correto? Tá, e qual é o tamanho de uma pista de atletismo oficial? Uma pista oficial, ela tem em média 400 metros, da primeira raia lá na primeira borda. Quando ela tem 8 raias, e lembra como é o formato dela? Ela é meio que oval, né? Ela não é certinha, ela não é nem redonda nem quadrada, ela é meio que oval, correto? Então, na borda inferior, ou seja, na primeira raia, ela é menor. Aí a última acaba sendo um pouquinho maior, tá? Então voltamos às corridas. Eu tenho corridas de velocidade e resistência. E essas duas têm características diferentes, correto? As corridas de velocidade, elas têm por característica o quê? Muita velocidade, curto percurso, né? E curto tempo, porque você faz ela muito rápida, né? Velocidade muito rápida. Já as corridas de resistência, elas são completamente diferentes. A pessoa vai correr um percurso muito maior, o tempo é maior e até o preparo para essa corrida é diferente da corrida de velocidade. Vamos lá. A corrida de velocidade, ela tem algumas regras para serem cumpridas. Se você for correr uma corrida de velocidade oficial, você vai ter que utilizar um objeto que é obrigatório para a saída nessa corrida. Que objeto é esse? Quem lembra? Bloco de partida, né? O bloco de partida ele é obrigatório para a saída e ele fica lá no início da prova. E para que eu comece a correr, eu tenho que respeitar 3 comandos que o árbitro vai me falar. O primeiro comando é qual? Quem lembra? As suas marcas. Quando o árbitro diz isso, todos os atletas devem se posicionar no bloco de partida. Em que posição? Na posição de 5 apoios. O que são os 5 apoios? As 2 mãos, os 2 pés e um joelho de apoio no chão. Feito isso, eles vão se apoiar. A mão, ela pode estar o mais próxima possível da linha de início, mas ela não pode estar encostada na linha. Ela está o mais próxima. Feito isso, o árbitro vai dar o segundo comando, que é prepara. Quando ele diz isso, todos os atletas vão tirar o joelho do chão e elevar o seu quadril, tá? Feito isso, vem o terceiro comando e último, que é o tiro de partida. Normalmente é feito com uma arma que sai fumaça e sai o barulho para que eles possam ouvir e quem está em volta possa enxergar que foi dada a largada. Então, feito isso, todos os atletas podem correr em disparada. Vence aquele que chegar o mais rápido possível, né? As provas de velocidade, elas são muito curtas, duram em média 10, 11 segundos, tá? A prova mais nobre, que são 100 metros rasos, né? Que é aí que sai o homem ou a mulher mais rápida do mundo, né? A prova oficial é de 100 metros rasos. Já as corridas de resistência, né? Elas não têm essa saída desta forma. Não é obrigatório em todas as provas de resistência o uso do bloco de partida. Por quê? Porque tem provas que são muito longas, então não há necessidade, essa saída, esse início, ele não interfere tanto no final da corrida.
Por exemplo, as provas de velocidade são 100 metros, 200 metros. Já uma prova de resistência, 5.000 metros. Poxa, 5.000 metros, quantas voltas a gente vai ter que dar na pista de atletismo para completar essa prova? Pensa aí. Então a saída ela não é muito importante. Então, para alguns tipos de prova de resistência, não é necessário usar o bloco de partida. O atleta vai para a linha lá de partida, para o início, para a largada, ele utiliza somente 2 apoios. Quais são esses dois apoios? Desculpa. Os 2 pés, né? Os 2 pés, que ele vai só preparar, esperar a sinalização e começar a correr. Então, esses são os 2 tipos de prova. Todas as provas do atletismo, elas são feitas na pista, com exceção da marcha atlética e da maratona. A marcha atlética, alguém já ouviu falar? Eu vou falar depois para vocês, explicar detalhadamente. Mas a marcha atlética é aquela que os atletas correm parecendo que estão rebolando. Então, ela tem características específicas e depois eu vou detalhar para vocês. E a maratona, ela também não é feita na pista devido ao seu percurso que é muito longo, assim como a marcha atlética. E elas são feitas na rua. E vocês já viram com uma maratona é lotada? Imagina colocar aquele povo todo dentro da pista de atletismo. Não teria como, né? E para ser considerado uma maratona tem que ter quantos quilômetros? Quem lembra? 42 quilômetros e 195 metros. Isso é uma maratona. Em provas, por exemplo, nas Olimpíadas, que é a competição mais importante do mundo, né? Ela começa na rua, faz todo o seu percurso e normalmente o final da maratona, ele chega lá na chegada, né, dentro do estádio, dentro da pista de atletismo, para ter toda aquela cerimônia. Mas, no geral, as maratonas são realizadas nas ruas, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Corrida de velocidade, resistência, cada uma tem as suas características, suas particularidades. Qual que utiliza o bloco de partida, que é obrigatório? As corridas de velocidade. Qual tipo de apoio eu coloco na corrida de velocidade? 5 apoios. Quantos comandos o árbitro diz? 3, né? Então, muito bem, é isso. Ainda falta falar dos saltos e dos arremessos. Mas isso é para uma outra aula. Eu quero que vocês façam o exercício que eu passei para vocês e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Beijinho, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!